Fala galera, vamos falar neste vídeo sobre as drogas vasoativas. Vasoativas por quê? Porque estas drogas vão ter ações principalmente nos vasos periféricos, na trama pulmonar e no músculo cardíaco. Ou seja, tem uma ação direta nestes vasos, ou também indireta, mas vai fazer alguma coisa com esse vaso, seja comprimir o lumen dele, seja dilatá-lo, seja aumentar o débito da própria bomba do coração, seja diminuir a fração de volume, ou entre outras que eu vou acabar citando mais pra frente. As drogas vasoativas, pincelando um pouco, elas são utilizadas principalmente em choques, sendo o mais comumente utilizado, que é o choque circulatório, quando o próprio coração não consegue manter a função de bomba dele, seja para ejetar volume, para manter a pressão dos átrios e ventrículos, para manter a força de contração dele como um todo, ou para regular a sua frequência cardíaca num limite legal para ejetar o volume do corpo para os tecidos periféricos. Essas drogas vasoativas elas são divididas em 3 grupos principais, são os vasopressores, os inotrópicos e os vasodilatadores. No momento eu vou acabar citando bem por cima cada uma delas e depois eu vou acabar pincelando e dizendo um pouco mais sobre cada uma mais para frente. Mas de momento temos os vasopressores, que são também as catecolaminas, chamadas catecolaminas ou aminas vasoativas. Entre elas dopamina, dobutamina, noradrenalina, que são as principais, para serem utilizadas na questão do choque. Também temos a adrenalina e a vasopressina. Lembrando que elas têm ação em receptores adrenérgicos, tanto alfa quanto beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, enfim, são utilizados para tratar choque. Um detalhe para essas drogas, mas em pacientes que já tentaram a ressuscitação com volume. Ou seja, um paciente que não está conseguindo fazer débito, foi injetado o volume nele, uma grande quantidade, e mesmo assim não consegue fazer débito. Porque aí a gente volta ao coração, porque ele não está conseguindo manter a função dele de bomba. Não está tendo força para ejetar o sangue que está nele. Seja por pressão dos próprios átrios para fazer a diástole, seja para a questão ventricular mesmo, da sístole dos ventrículos. Tanto a sístole dos átrios quanto a sístole ventricular está prejudicada. E aí essas drogas vão ser utilizadas mais para pós-reposição de volume. Foi tentado e não foi conseguido, e vamos tentar novamente, só que com elas, para tentar restabelecer a função de bomba do coração. Também temos os inotrópicos, também chamados de cardiotônicos não digitálicos. Detalhe que a palavra digitálico vem do aumento da força de contração mesmo. São inotrópicos positivos, mas com função principalmente, em suma maioria, no músculo cardíaco. Entre eles, a gente tem como principal integrante a digoxina, mas isso é uma coisa à parte. Tema para uma outra discussão. O que nós estamos conversando agora são os cardiotônicos não digitálicos. Tudo bem? Cardiotônicos aqui por quê? Porque vão regular principalmente o tônus do coração. Entendeu? Vou acabar explicando mais pra frente. No entanto, os principais integrantes deste grupo são a levosimedana e a milrinona. São também chamados de cardiotônicos não digitálicos, sendo o principal uso na insuficiência cardíaca descompensada. Vão ali conseguir alterar tanto cálcio, tanto mexer nos sarcômeros, nas fibras, alterando a actina miosina, fazer liberar cálcio para poder ter contração. Por isso o cardiotônico vão mexer no tônus cardíaco. Também utilizar tanto na IC, uma IC descompensada, que o paciente está com muito volume, está encharcado e não consegue fazer débito direito. Ou também na falência cardíaca após um infarto agudo do miocárdio, como por exemplo.
ou após alguma cirurgia cardíaca, de revascularização, enfim. Também temos aqui os vasodilatadores, entre eles os principais nitroprussiato de sódio e a nitroglicerina. É importante salientar de antemão que o nitroprussiato de sódio é um vasodilatador bem balanceado. Ele vasodilata tanto os vasos arteriais quanto os venosos. A gente vai acabar falando mais pra frente, mas é legal deixar isso em mente. O nitroprussiato ele é ambivalente. A nitroglicerina ela já tem uma vasodilatação mais venosa, em que a gente vai tentar diminuir a pré-carga, entendeu? Para fazer aumentar o débito cardíaco. Tudo bem? E o que os vasodilatadores vão fazer? Vão promover dilatação arterial ou venosa, né? Os dois, no caso do nitroprussiato, ou mais venosa, no caso da nitroglicerina. Vão promover redução da pré e da pós-carga, diminuir essa pressão tanto de enchimento quanto de liberação do volume cardíaco, dos átrios e ventrículos, redução da pressão de enchimento ventricular, que eu acabei de citar, redução da resistência vascular sistêmica. Tentar diminuir o volume aí no corpo para ele tentar se dissipar e ter uma menor resistência, né? Uma menor pressão sobre o local. Vamos então citando aqui os vasopressores, né? Que nem eu falei antes, receptores. Então aqui os que eu falei, alfa, beta 1 e 2. Falando um pouquinho assim da fisiologia, voltando então um pouquinho. Na fisiologia normal, os receptores alfa 1 fazem principalmente vasoconstrição arterial e venosa. Os alfa 1 também são responsáveis pela midríase ou dilatação da pupila, estímulo de contração do esfíncter da bexiga. E também temos, entre outras funções, mas aqui eu vou acabar citando as principais. Receptores alfa 2, principalmente inibe liberação de noradrenalina. Tudo bem? E inibe a liberação de insulina. Receptores beta 1 estão mais relacionados com a frequência cardíaca por maior cronotropismo. Quando a gente fala cronotropismo, não é crescimento. Crono vem de crescimento. A palavra crono, a gente faz menção mais à própria frequência cardíaca. Quando eu falo iono, eu estou mais me relacionando à própria força de contração. Também temos os receptores beta 2, que vão acabar fazendo, né, se a adrenalina ou a amina, né, no caso, acabar chegando no beta 2, acaba fazendo mais vasodilatação local, tanto broncodilatação também, mais liberação de glucagon e glicogenose. Quebrar esse glicogênio para formar glicose aí. Intoxicar, aí a gente tem que ficar ligado. Na intoxicação por cocaína, a própria cocaína ela vai acabar estimulando todos os receptores. Por isso que é contraindicado dar beta-bloqueador. Porque senão vai aumentar a força com a frequência cardíaca, elevada. Se eu der beta-bloqueador, vai ter uma ação principalmente nos beta 2. Aí vai fazer o quê? Vai aumentar a vasodilatação. No que deveria aumentar a vasodilatação, vai acabar diminuindo ela, elevando a pressão arterial. Entendeu? Vai ter como se fosse um efeito rebote aqui. Os receptores dopaminérgicos, principalmente o DOPA 1 e o DOPA 2, eles estão muito relacionados com a dilatação dos vasos renais, mesentéricos, coronarianos e cerebrais.
Agora falando mais especificamente sobre as aminas vasoativas, principal integrante dopamina, é natural do organismo. Ele atua mais em receptores dopaminérgicos e alfa e beta. Depende da dose aplicada. Há mais predileção por algum dos receptores. Por exemplo, voltando assim, a própria dopamina tem mais efeitos hemodinâmicos se as doses dependentes têm um efeito arritmogênico. Agora, dependendo da dose que eu aplico para o doente, antes essas doses, elas, no comum, né, no senso comum, tinham nomezinhos assim para deixar claro. Não sei o que, primeiro eu estou na dose renal, estou na dose cardíaca, eu estou na dose de hipotensão, de hipotensão refratária. Aí, a dose renal é de 2 a 4. Só que ela não se usa mais, porque se comprovou que não tem um prognóstico tão diferente quando utilizado uma dose um pouco maior, ou quando comparado com outros medicamentos. A dose de 2 até 4 microgramas por quilo por minuto vai ter uma ação mais dopaminérgica, ou seja, de vasodilatação das artérias, tanto renais, quanto mesentéricas, quanto coronárias. Tudo bem? Aí aqui a gente cita principalmente a vasodilatação renal, pela própria dose renal descrita antes. Também tem a dose cardíaca, entre aspas, né, dose cardíaca, de 5 a 10 microgramas por quilo por minuto. Tem uma ação mais beta-adrenérgica, bem, aumentando aí tanto a força de contração quanto a frequência cardíaca. Vai aumentar então o débito cardíaco, aumentando a frequência, aumenta o débito. Aumenta também o retorno venoso, fazendo o sangue circular muito mais rápido. E também tem a dose maior que 10, que é mais utilizada em pacientes com pressão arterial diminuída ou hipotensão refratária, seja lá ao que for. Aí vai ter um efeito mais alfa-adrenérgico e com um efeito assim mais de mais resistência vascular periférica e um aumento da pressão arterial. Lembrando que não é mais recomendado em choque séptico, agora a droga de escolha acaba sendo a dobutamina ou também a noradrenalina principalmente. Sua contraindicação vai se dar mais a pacientes com arritmias, na presença de baixa pressão de O2, saturação de O2 ou baixa concentração também de potássio. A prescrição, cada ampola vão ter 10 ml de 50 mg cada de dopamina. Se eu prescrevo 5 ampolas em 200 ml de soro glicosilado a 5%, isso vai me dar uma solução de 250 ml para 250 mg de dopamina. E eu vou poder fazer isso como? Tendo esse volume, eu posso fazer quanto em 5 a 10, quanto em maior que 10, quanto de 2 a 4. Depende da escolha. Tudo bem? Também temos a dobutamina, que ela vai ter um menor efeito arritmogênico. Vai gerar menos arritmias, vai gerar menos focos ectópicos no próprio coração. Tem efeitos alfa-adrenérgicos bem modestos, bem baixos, mas principalmente efeitos beta-1 e beta-2. Beta-2, sobretudo, um efeito na vasodilatação e beta-1 principalmente na frequência cardíaca e no aumento da contratilidade, no ionotropismo ou também no cronotropismo. Pode ser usada com a noradrenalina nos casos de choque cardiogênico ou séptico, com depressão do músculo cardíaco. Uma contraindicação pode gerar o que? Hipotensão em pacientes com pouco volume. Afinal, vou estar fazendo vasodilatação. Se o paciente já não tem volume fazendo vasodilatação, cadê a pressão no vaso que vai ser exercida? Vai fazer hipotensão. Isso pode rebaixar muito o paciente. E um plano terapêutico assim que é feito normalmente, é feito uma data para retirar, né?
O que acontece é que o uso do buta, ela vai levar a um maior consumo de oxigênio pelo coração. Não fique confortável com um paciente que usa droga vasoativa por dias. No máximo que se é falado é um único dia. Fez no dia, reavalia no dia seguinte. Tem necessidade? Mantém. Não tem? Tira. Tira e faz outra coisa, porque manter droga vasoativa não é legal. Tudo bem? Mexe tanto no débito cardíaco, tanto na força de contração, mexe em geral. E não é legal. É como se fosse um fármaco fazendo o serviço por uma pessoa. E a pessoa acaba ficando meio que dependente dela. Um plano terapêutico a gente vai fazer também com essas 3 drogas, tanto a dobuta, quanto a nora, quanto a dopamina. Tudo bem? Aqui só para citar antes, né? Tem a adrenalina, que é muito utilizada na ressuscitação de parada cardiorrespiratória, cardiopulmonar, enfim, na PCR. Utilizada também na sepse, mas na sepse a gente tem que tomar cuidado porque vai diminuir o território esplâncnico, né? No entanto, é utilizada também na anafilaxia, aumentando ali o próprio oxigênio para os vasos. Também temos a isoproterenol, né, que vão ter ali mais um efeito beta 1 e beta 2. Vai ter uma atividade mais de aumentar o débito cardíaco mesmo. É uma amina simpático-mimética com efeitos cronotrópicos e inotrópicos positivos. Além também, ela é um ótimo broncodilatador. Temos a vasopressina também, que também pode ser utilizado na parada cardiorrespiratória. Mas só voltando um pouquinho, principalmente adrenalina. Vai identificar o ritmo de parada, se tiver fibrilando, se tiver arrítmico, a depender, fazer a mildarona. Aí pula um pouquinho e posterga um pouco a adrenalina, ou tenta desfibrilar mesmo. E aqui a gente tem a vasopressina, que ela pode ser usada no primeiro e segundo momento da parada cardiorrespiratória. No entanto, não é esse o foco. Ela vai ter uma ação direta e é uma ação direta no próprio vaso. Aí a prescrição, cada ampolinha vão ter 20 ml. Cada 20 ml vão ter 250 mg de... Né, voltando lá na própria dobutamina. Eu acabei pulando, mas é aqui. A própria dose vai acabar sendo essa mesma, de 3 a 20 microgramas por quilo por minuto. Tudo bem? Eu acabei falando dessas 3, acabei pulando a prescrição, mas tudo bem. Também temos a noradrenalina, né, que é um precursor endógeno da adrenalina, vem antes da própria. Tem efeitos potentes alfa e beta adrenérgicos. Principal indicação, choque distributivo, assim como choque séptico, numa fase mais hiperdinâmica. Preste atenção, é a principal indicação nos choques refratários à ressuscitação volêmica, seja séptico, seja cardiogênico, seja distributivo, enfim, é a principal escolha. Noradrenalina, beleza? Pode ser usada em pacientes com baixo volume e baixa pressão arterial, diferente da dobutamina. Dobutamina, se eu utilizar em baixo volume, vai gerar hipotensão, já que com a nora isso não acontece. Ou pode ser, aí voltando, a nora também pode ser utilizada até mesmo em ressuscitação volêmica. Aí a prescrição fica esta daqui, tudo bem? Sendo a dose esta ou esta, a depender da escolha do paciente. Também temos uma outra classe, né, que são os inotrópicos. Vão ali acabar aumentando a própria força de contração. Temos entre elas principalmente a milrinona e o levosimendan, que eu vou acabar falando aqui. Voltando à milrinona, o que acontece? Ela é um inibidor da fosfodiesterase 3, que aumenta a contratilidade e o cronotropismo, mexe na frequência cardíaca, pelo aumento do AMP cíclico,
dentro da célula. Vai acabar fornecendo muito mais ATP à célula, fazendo ela contrair muito mais rapidamente a própria fibra cardíaca. Promove uma vasodilatação, tanto arterial quanto pulmonar. Está indicada principalmente em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada grave. Ali, fazendo vasodilatação, vai mexendo principalmente no débito cardíaco, sem elevar o consumo de oxigênio pelo coração, diferente das aminas vasoativas. Ela não vai danificar o músculo cardíaco, mas não é tão potente para ser utilizada num choque cardiogênico, ou num choque, seja lá qual for. Ela pode ser utilizada nos pacientes crônicos de beta-bloqueador, diferente das aminas que a gente já tem que ter um pouco mais de cuidado. Prescrição fica a cargo desta, sendo que eu tenho que fazer um bolus lento de infusão em 10 minutos, e aí eu vou acabar mantendo dessa forma, senão pode dar um efeito rebote inesperado. Também temos a levozimedana, que é um sensibilizador dos canais de cálcio. Lembrando, todos desse grupo dos inotrópicos não vão acabar mexendo diretamente no vaso em si, mas sim na própria fibra, no músculo cardíaco, na quitina da miosina. Aí, essa levozimedana, sensibilizando os canais de cálcio, ela pode ser utilizada em pacientes com uso crônico de beta-bloqueador. E ela vai aumentar a afinidade e a quantidade de cálcio liberada do sarcômero para o complexo da quitina e miosina. Vai ter mais cálcio circulando ali para fazer as contrações das fibras cardíacas. É inotrópico positivo, sem aumentar o consumo de oxigênio pelo coração, assim como o seu agente anterior, a miurinona. Principais indicações: insuficiência cardíaca descompensada, falência de ventrículo esquerdo após infarto agudo, disfunção miocárdica após circulação extracorpórea ou após cirurgia cardíaca ou após revascularização. A prescrição, primeiro eu tenho que fazer uma dose de ataque, assim como a miurinona, e depois uma dose de manutenção. Lembrando que esses inotrópicos sempre eu vou estar fazendo dose de ataque e dose de manutenção. Tudo bem? Senão eu vou dar um efeito de down regulation nos próprios receptores dos canais de cálcio. E isso pode ter um efeito terrível, tanto pela liberação de cálcio, que não vai estar sendo utilizada, gerando uma hipocalcemia. Também temos os vasodilatadores, né? E aqui eu cito mais o nitroprusiato de sódio ou a nitroglicerina. Mas o nitroprusiato de sódio é um potente vasodilatador. É balanceado, tanto arterial quanto venoso. Quando eu coloco ele, presta atenção, ele abre a periferia, abre a artéria e abre o território venoso, ou seja, ele vai diminuir a pré-carga. Eu vou precisar de menos volume para ser ejetado, tanto pelo átrio quanto pelo ventrículo, diminuindo também a pós-carga. A ação dele vai se dar então através do seu metabólito ativo, que é o óxido nítrico. Ele que vai acabar fazendo o trabalho do nitroprusiato de sódio. Vão aumentar os níveis de GMP cíclico no músculo liso celular. Utiliza muito em emergências hipertensivas, quando eu tenho uma pressão arterial diastólica que ela não se rebaixa, seja tirando volume, seja por outro motivo. Fazendo antihipertensivos normais, eu não consigo tirar essa pressão diastólica. E eu vou acabar fazendo como? Ela vai estar sendo utilizada, principalmente nas diastólicas maior que 120. Então, utilizando ela mais em edema agudo de pulmão. Vai ser uma emergência hipertensiva, né, como uma dissecção aguda de aorta, né, um acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca descompensada. Só lembrar um pouquinho, se síndrome coronariana aguda, ou seja, infarto, angina estável, mais emergência hipertensiva, a nitroglicerina acaba sendo melhor.
né? Porque ela vai acabar fazendo uma vasodilatação mais venosa apenas, não as duas, né? Eu estou precisando de volume naquele coração, mas eu não estou precisando abrir a periferia de uma forma como é feita nas outras emergências hipertensivas, né? Mas eu também posso utilizar o nitroprusiato. No entanto, acaba sendo melhor a nitroglicerina. A prescrição é essa que está descrita aqui, tanto em dose. Só prestar atenção que esse nitroprusiato de sódio ele tem um porém. Se eu fizer o balanço dele, né, eu vou tentar colocar a ampola, né, que é não é uma ampola com líquido, é uma ampola com pó. É um pó que eu vou estar mexendo ali para tentar colocar num soro glicosilado. O que acontece? Se eu preparar desprotegido de luz, ela vai inativar o produto. De nada vai adiantar, então, o meu vasodilatador ambivalente top. Ou seja, eu tenho que preparar num ambiente diferente da luz da própria UTI, que gera uma luz ultravioleta bem forte. Um outro atenção aqui, risco raro de intoxicação, tanto por cianeto quanto por tilcianato, por reações químicas adversas no próprio corpo. Também temos a nitroglicerina, né, que é um outro vasodilatador, predominantemente venoso, fica claro. Nitroglicerina venoso, nitroprusiato ambivalente. Nitroglicerina vai ter uma redução direta da pré-carga, tá? Tem uma ação como vasodilatador, então, coronariano. Eu vou estar diminuindo o sangue que está sendo ejetado pelos átrios. Está diminuindo a força mesmo, a pressão que esses átrios estão fazendo para ejetar sangue. Usado muito em emergências hipertensivas com síndrome coronariana aguda. E seria mais para isso mesmo, ou para uma pressão arterial não controlada, mas eu vou acabar fazendo, né, uso de outros vasodilatadores, né, quanto arteriais delas quanto o ambivalente, né, prusiato de sódio. Já a nitroglicerina acaba não sendo tão utilizado, esse explosivo, né, usado mundo afora no ambiente aí externo. Em baixa dose ela tem um efeito vasodilatador no corpo. É um pouco incoerente isso, mas só de curiosidade, a prescrição fica a cargo disso daqui. Uma dose única. Só para fechar aqui, eu estou fazendo sempre doses únicas, tanto para vasodilatadores quanto para as aminas vasoativas. O único que eu vou ter dose de ataque com dose de manutenção é quando eu mexo com receptor seja eles quais forem. É muito perigoso isso, afinal eu vou estar liberando cálcio para a circulação, né? Então, liberando bastante cálcio. Esse cálcio pode gerar uma hipocalcemia bem grave. Então, eu vou estar fazendo doses de ataque e doses de manutenção, principalmente somente nos próprios inotrópicos, né? Levozimedana, miurinona, arinona, que vão ter quase o mesmo efeito aqui, e a dopexamina. Tudo bem? E assim eu termino aqui sobre as drogas vasoativas. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Espero ter ajudado. Uns bons estudos.